Muito bem. Shalom, meus queridos e queridas, né? Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui para mais uma aula semanal gratuita. Olha só, na semana passada eu não estava, né, na minha casa, eu estava viajando, então eu enviei para vocês um link, né, da aula e eu espero que vocês tenham assistido, né, e que tenha sido bênção na vida de vocês. Normalmente eu faço aqui de casa, onde a internet me permite fazer, mas tem lugares de montanha aqui que é muito difícil, é muito complicado, porque são tantas questões climáticas que às vezes a própria quantidade de nuvens não impede a gente de estar num lugar onde a gente possa realmente fazer uma aula. Às vezes dá para usar só mensagem, ok? Então, por isso, na semana passada, a aula foi gravada. Muito bem, a gente está caminhando num assunto e eu vou dar, de certa forma, continuidade a isso. Olha só, eu sei que a gente já falou, né, antes de Shavuot, antes de Pentecostes, né, a gente falou sobre o caminho das festas, né, tudo o que acontece, tudo mais, mas hoje eu vou voltar no significado profético de Shavuot, ou seja, da festa das semanas ou festa da colheita. Porque eu sempre recebo perguntas por conta dos nomes das festas, por conta do que acontece em cada festa. Tá? É uma festa da colheita, é uma festa diferente da festa da colheita de tabernáculos, porque são colheitas diferentes, são colheitas como é que eu vou dizer, produtos diferentes, né? Então, por exemplo, a colheita de Pentecostes, de Shavuot, é uma colheita de grãos, de cereais. Já a colheita que acontece em tabernáculos, em Sucot, já é uma colheita de azeitonas e de uvas. Então, são dois períodos diferentes e que a gente precisa falar com mais atenção, né? E trazer isso até, vamos dizer assim, para o vocabulário cristão, porque às vezes acontece que né, não vai para frente. A internet hoje aqui está dando problema, para vocês terem uma ideia, eu estava em direta e, né, cortou o indireta no... Gente, só um minuto. Só um minuto, porque... Ei, vamos lá. Ver se a gente consegue acertar aqui, tá? Muito bem. Eu estava dizendo que a gente está voltando a esse assunto, porque, na verdade, a gente precisa explicar melhor, tá? Por que, gente, que Deus escolheu, né, exatamente 50 dias entre Pessar e Shavuot, entre a Páscoa, entre a saída do povo do Egito até a festa das semanas, até Shavuot, até a entrega da lei, tá? A gente conhece muito bem o texto de Pessar. A gente conhece muito bem a Páscoa, a saída do Egito, né? A gente lê bastante. Agora, a gente conhece menos, né? Menos Shavuot, em termos de significado, menos Shavuot e o que aconteceu depois, né? E esse menos inclui, né, saber o significado profético desse período, né? É uma realidade. Então,
Vamos começar, apesar de eu já ter falado nisso, do significado da palavra Shavuot. Shavuot. Shavuot é um substantivo e significa semanas. Semanas, tá? Vem da raiz Shavuot. Olha só, é um substantivo terminado com a sonoridade com ot, ou seja, é um plural, semanas, tá? E vem da raiz, Sheva, que significa 7. A ideia é 7 semanas completas, é plenitude, é um processo completo, São 7 vezes 7, 49, ou seja, são processos completos. O 7, ele tem essa ideia de completude, ok? Então, fiquem atentos para isso. E a gente vai ver lá em Levíticos, antes me pergunta, professora, onde é que fala desse período? Em Levíticos, capítulo 23. Como todas as festas, como todas as comemorações, o capítulo 23 de Levíticos, ele é centralizado, né? Ele é bem centralizado com todas as festas. Então, dá para a gente ver melhor. Estão me falando que a imagem está distorcida. Gente, acabei de falar que a internet não está boa. Então, suportem, por favor, né? Porque hoje vai assim. Tá? Muito bem. Então, vai lá, Levíticos, capítulo 23, o verso 15 e 16, diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 vezes 7, 49 dias. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O que acontece? Acontece que essa oferta, ela acaba que ela tem uma primeira oferta, que é o molho das primícias. Eu já falei disso, do molho das primícias. Logo depois, da Páscoa, se entrega o molho das primícias, que é, assim, as primícias, é a primeira colheita, é os primeiros grãos, e aquilo é entregue ao Senhor. Gente, ninguém come dos grãos antes de fazer essa oferta. Não comia, Só depois que fazia essa oferta é que se alimentava. Olha só que coisa, só depois. E olha que coisa interessante. Da partir daí vem toda a colheita de grãos, a colheita de cereais, de cevada, de trigo, tudo vem a colheita de grãos. Depois, depois é que vai vir a outra colheita. E aí o versículo ainda fala aqui, na nova oferta de manjares. Muito bem. Então, o que acontece ali? Deus não leva o povo do Egito diretamente à terra de Canaã, à terra prometida. Não, tem um processo. E esse processo exige uma sequência. E nessa sequência, esses 49 dias eram dias, essa contagem do Homer, eram dias de preparação para que eles recebessem, o conhecimento, a lei, o ensino. E foi isso que aconteceu. Muito bem. Homer, a contagem do Homer. Eu até fiz um post ontem sobre isso. Homer é um feixe de cereais. É um feixe. São 2,5 litros de quantidade de cereal, mais ou menos. E que o povo contava diariamente. Mas o que era essa contagem? Essa contagem tinha que ver com cuidado com a agricultura,
com o cuidado com as plantas, com tudo mais. E essa contagem, ela só passou a existir quando Deus fala, quando entrares na terra que, né, tipo, da promessa, iniciou essa contagem como lembrança aos 49 dias de, né, de Páscoa, né, de Páscoa até Shavuot, entrega da lei, tá? É de agradecimento, de bênçãos, né? E isso foi feito claramente depois da entrada da Terra Prometida, né? E não era uma contagem cronológica, gente, era uma, sim, quando antes de receber a lei, era uma questão muito espiritual, ou seja, o povo ele estava deixando para trás toda aquela bagagem que trouxe do Egito para receber o que tinha de mais puro, que era o ensino, que era a Torá. Então, necessariamente, era uma preparação, né? Era uma preparação, porque contar no texto bíblico, né? Safar, é também enumerar bênçãos, é dar atenção, é valorizar. E a preparação, às vezes, ela é mais importante até do que a chegada, né? Porque muitas vezes na preparação se quebram as cadeias, o aprendizado. Então, essa preparação, ela é sempre muito, muito, muito importante, tá? O, do mesmo modo, quando a gente vai chegar lá em Atos 2, a gente vê os discípulos, depois da Páscoa, reunidos em oração. Em oração. Aquilo era o quê? Preparação. Foram 49 dias de preparação para a descida do Espírito Santo. Do mesmo modo que aconteceu a contagem do Homer, né? Os discípulos receberam aí permaneceis, né? Até que venha sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, uma coisa de preparação para receber a Torá, a palavra de Deus, e a outra para receber o Espírito Santo, ou seja, a palavra gravada com fogo nos nossos corações. Os dois períodos, eles são muito semelhantes e eles têm os mesmos princípios. Né? Agora, né? A Shavuot e o Sinai. A gente tem lá em Êxodo, no capítulo 19. É quando Deus, né, chama Moisés, lembra que Deus chama Moisés e Moisés fica lá e Deus, né, escreve. E Moisés escreve tudo que o Senhor falou. Moisés escreve. E aí entra a palavra, né, que rege praticamente todo o texto da Taná, do Antigo Testamento, que é Torá. Torá, mais do que tradução por lei, né? Porque lei, na verdade, no hebraico, o conjunto de leis é dat, não é Torá. Torá é instrução, é direção, é ensino. Torá vem do verbo, né? Yahá, que é lançar, que é jogar, ou seja, lançado esse conhecimento, esse ensino, né? Dada essa direção para o povo. E Deus, ele não libertou Israel só para tirar ele do Egito, vai tirar ele do Egito, tá bem, né? Deus libertou Israel para ensinar Israel a viver de acordo com a sua palavra, porque o povo não sabia mais. O povo estava perdido, né? Entre os temperos, as cebolas do Egito. Então, o povo estava perdido, perdido, completamente perdido. Então, nesse período, o que o Senhor fez, né? Nesses 40 anos depois que ele deu a Torá? Ele ensinou o povo a viver de acordo com a Torá. Por isso, Moisés é conhecido como legislador de Israel. Legislador no sentido de que, né, ele honrou a palavra do Senhor e aplicou e fazia com que ela fosse cumprida
mesmo diante, né, de contradição, de revolta, né, ele fez com que ela fosse cumprida. E ali é muito importante, porque é o momento em que, quando ele desce, né, quando ele fala para o povo vira e fala o quê? Faremos tudo o que o Senhor disse para fazer. O povo falou isso, né? Faremos tudo o que o Senhor disse para fazer. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. E ali no Sinai acontece algo muito importante que traz também, né, a questão da gente ser considerada a igreja a noiva de Cristo. Ali no Sinai foi uma aliança como um casamento, né? O Senhor nos desposou. Essa é a palavra certa, né? É, em Pessar, ele liberta o povo de Israel do Egito, a libertação. E em Shavuot, ele faz a aliança. E a aliança tem base na palavra. É o contrato, é a palavra, né? No contrato tem partes, tem obrigações. Então, por isso diz lei, a gente tem uma parte no contrato, tá? A relação é essa. E a palavra Brit, aliança, ela vem lá de pacto, de compromisso. E Deus, ele não só entregou os ensinamentos, ele estabeleceu um relacionamento. Tá? Ele estabeleceu um relacionamento que ele para que a gente tenha uma ideia da intimidade que ele requer de nós, que ele é íntimo como marido, como esposa, ele vê a nossa nudez, ele vê a nossa essência, não tem escapatória, ele nos vê verdadeiramente como nós somos o tempo todo, né? Ninguém esconde nada dele, mas nada, 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 nada. Né? Então, ali ele estabelece relacionamento. Né? E mais, a verdadeira fé e fidelidade não é só a redenção, é relacionamento. Né? Não tem essa questão, quem vem para o Senhor, quem vem para Yeshua, ele não é só aquele momento, é um relacionamento, é a santificação, é um relacionamento crescente, a cada dia crescente, não para ali, não é só sou redimido pelo Senhor e basta, não é só isso. Por isso também Deus, né, vivia um relacionamento crescente, constante, buscando sempre o povo de Israel. E em nós ele atua da mesma forma. Ele está sempre de braços abertos para nós. Ele nos ouve o tempo todo. Ele está, né, em todo lugar. O Salmo 139 já diz. Então, ou seja, é relacionamento. E algo muito interessante também, né, são os símbolos de Shavuot, o que acontece ali, e os símbolos ali, né, em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Tá? Lembrando, meus queridos e queridas, que o nome Pentecostes é só porque aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes é 50 dias, ok? O nome Pentecostes foi adotado, movimento pentecostal, mas, assim, se eu for analisar bem, movimento dos 50 dias, né? Não é um movimento, não tem um nome condizente com o movimento espiritual que é. Dá para entender? Sim, né? Não me joguem pedra, pentecostais. Mas essa é a realidade, né? Não que eu não seja, mas essa é a realidade, ok? Esse é o nome. E ali, tanto em Êxodo 19,
quanto em Atos 2, né? A gente tem questões que acontecem que são, né, muito, por exemplo, fogo, né? No Sinai, via fogo, trovões, né? A voz de vida, a voz de Deus como um trovão. Em Atos, a gente tem fogo, vento, a manifestação de Deus, línguas como que é de fogo, né? E, ou seja, a gente tem dois panoramas de glória de Deus na entrega, né, do que Deus tem de mais precioso, a palavra dele, né? Uma escrita e a outra, né, no espírito. Então, ou seja, a gente tem dois momentos muito, muito importantes, tá? E a Bíblia faz o paralelo, né, disso tranquilamente, né? E ali a gente tem, né, o ruar, o espírito, que significa vento, fogo, vento, sopro, né? É, espírito, né? E em Atos 2, o espírito não aparece aleatoriamente, não. Existe um programa, tá? Jesus disse em João, tá? Eu vou, mas vos deixarei, né? Vos enviarei o Espírito Santo. Tá? E o Senhor Deus, quando no Sinai ele deu, né, a Torá a Moisés, era como se diz, esse é o guia, esse é o guia, esse é o mapa, esse é o caminho, esse é o exemplo que vocês têm que seguir. E quando, né, Jesus disse que viria o Espírito Santo, que seria o guia, que seria o consolador, que não é o Espírito Santo guia toda a verdade, é a direção, tá? É a própria palavra, ou seja, é a iluminação da palavra nos nossos corações, tá? É Deus falando pessoalmente com cada um de nós, dentro de nós, pelo Espírito, tá? De fora passa a ser de dentro, ou seja, de dentro de nós, né? E, e vem essa conexão maravilhosa com a entrega da lei, com Shavuot, ali, Festa das Semanas, ali no Sinai. Muito bem. Aí, gente, a gente tem que prestar atenção também no aspecto agrícola. Porque a gente lê texto para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente vive em cidade e a gente não presta atenção no calendário agrícola da Bíblia. Mal a gente sabe o calendário, mal a gente sabe o que acontece na primavera, o que acontece no outono, o que acontece no inverno. A gente não presta atenção, não. E aí não presta atenção também, porque como, né, o calendário do Brasil é diferente do calendário de Israel, as estações são contrapostas. E aí a gente não pode, né? A gente não tem nem como, às vezes, imaginar o que está acontecendo no texto bíblico naquela época, porque a gente vive numa outra realidade. Enquanto o texto bíblico está falando de primavera, de colheita, de tudo, né? Tá passando pelo outono, se bem que é um outono diferente, mas está passando pelo outono. Enquanto aí está vendo o sol rachando de 30 e 40 graus para poder a uva né, amadurecer, para poder a oliveira amadurecer, para dar oliva e tudo mais, né? Enquanto que são os meses de julho, agosto, né? Não é o inverno no Brasil. Então, entendem? Assim, é um pouco diferente. E aí tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção na hora que chega, né, tabernáculo, que aí está começando o frio. E frio é frio, né? Não é qualquer coisa, tá? E Shavuot era uma festa da colheita, né? A palavra aparece ali, né? É katsir, colheita, ceifa, tá? E mas antes da colheita tinha que ter semeadura, né?
semeadura e tudo mais. A confusão, que eu creio, né, a questão da maioria das perguntas é porque quando o Senhor deu a Moisés o ensino e falou das festas em Levíticos 23, ele fala lá no início assim, né? Proclamarei essas festas fixas, tá? Mas as festas fixas, né, tem texto que fala: quando entrardes na terra que o Senhor, que eu vos darei, né? É que é o início da celebração das festas. Tá? Por quê, meus queridos e queridas? Por exemplo, né? Como é que eles iam celebrar a Páscoa? Eles iam acabar de viver a Páscoa, né? Sim, tá? Então eles tinham lembrança da Páscoa depois. Shavuot, a entrega da lei, tá? Depois que eles receberam, eles conseguiam celebrar de um modo, mas no deserto, onde é que eles iam plantar? Onde é que eles iam plantar? Que oferta que eles iam ter? Agrícola? Nenhuma. Então, as ofertas agrícolas, o calendário agrícola, né, ele tem validade somente depois que eles entram na terra de Canaã. Isso tem que ficar claro. Tá? Não é que eles não celebravam antes, mas o calendário agrícola ele só começa a valer depois que eles entram na terra de Canaã. Onde é que eles iam plantar? Eles não tinham terra. Eles viviam girando no deserto, ok? Então, é para ficar claro isso, né? Agora, é interessante também porque antes de uma colheita tem semeadura, tem o crescimento, a maturação e depois é que tem a colheita. Então, tem um processo. Quando eles chegaram ali, eles foram primeiro plantar, semear, depois ver o crescimento, cuidar das plantas, depois, né, o amadurecimento e depois a colheita. Agora presta atenção nessa progressão, né? Em Pessá veio a redenção. Até Shavuot veio, né? Capacitação, instrução e transformação, porque com o recebimento do ensino da Torá, era a questão, ou seja, esse era o princípio que eles tinham, ok? Quando chega, né, tabernáculos, Deus habitando no meio do seu povo, tá? Ou seja, vem a plenitude, ou seja, a colheita plena, é onde vai ter já tudo plantado, a colheita ali, quando chega tabernáculos, se tem a colheita de uva e de azeitona. Ou seja, quando a representatividade do óleo e do vinho, ela vem toda ali, porque antes não tinha. Antes só tinha, vamos dizer, antes tinha só o pão, mas não tinha o vinho, não tinha o óleo, porque não tinha plantado ainda, ok? Então, isso é importante. É completo, começa a ser completo, porque tem tudo. Vê se vocês conseguem alcançar isso, né? É completo, porque só tem tudo. E se Shavuot, né, representa a entrega do ensino da Torá, né, a capacitação ali do Espírito Santo para a construção depois do tabernáculo, né, e depois a conquista da terra, e o início da colheita, né? Sim, o que Deus esperava que acontecesse entre Shavuot, a entrega da lei, e Sukkot, e tabernáculos. O que ele esperava? Essa jornada, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela
na verdade, é essa jornada de semeadura, de cuidado, de crescimento e de maturação, para que possa haver a colheita, tá? E é isso, gente, que a gente precisa verdadeiramente estudar um pouquinho mais. Nesse contexto, as palavras-chave que a gente precisa ter e estudar um pouco mais é o Shavuot, Sheva, que é 7, né? O Homer, que é o feixe, né? O Safar, que é, só um minutinho, que é colheita, a Torá, que é a instrução, a aliança, Brit, né? Fogo, Esh como fogo e espírito, Ruá como símbolo, né, da aliança, e também, né, Katzir, né? Ó, Safar é contar, Katzir é que é colheita, né? Troquei aqui, tá? Essas palavras, elas criam exatamente o tipo de profundidade que diferencia, sabe? O argumento, o assunto. E, fazendo estudo dessas palavras, ela a gente revela camadas que a gente, às vezes, não consegue ver quando vê a palavra, né, aliança, ou a palavra fogo dentro do texto, sem fazer e mais para frente. Então, na verdade, dando continuidade a isso, no dia 20 no dia 20, no dia 11 de julho, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, né, estudar as palavras, a gente vai mergulhar no texto, mergulhar no hebraico para poder, né, entender melhor esse período. Porque, na verdade, é como até a ordem das festas, os nomes das festas. O texto bíblico, às vezes, ele é meio truncadinho, né? Truncadinho, para que a gente entenda tudo. Então, né, nós vamos estar fazendo, no dia 11 de julho, o workshop, vocês estão convidados, né? A inscrição está aberta, né? O link está na bio do Instagram, né? Mas quem quiser pode me chamar, que eu envio o link, sem problema nenhum, né? E eu quero que vocês tenham em mente, verdadeiramente, que, né, o período depois da festa das semanas, da entrega da lei, né, é um período que vocês têm que pensar nele como, né? Ó, agora eu tenho uma palavra. E agora, José? E agora, José? Com a palavra, qual é o caminho? Entendem? Qual é o caminho? O que vai acontecer com cada um de nós? Tá? Olha, gente, nós, quando recebemos o Senhor, nós recebemos a palavra. E o que acontece quando a gente, né, aceita Jesus como Senhor e Salvador? A gente começa a ser transformado. Então, a gente é verde, completamente verde. É uma plantinha pequenininha. Essa plantinha, ela precisa de água, ela precisa de adubo, ela precisa que tire os matinhos dela, ela precisa que tira dela, mesmo que doa, as partes que estão crescendo errado. Quando tem uma árvore, a gente não tira as partes de baixo para ela crescer mais forte, tá? E ela precisa ser cuidada até quando? Sempre, mas ela vai florir e ela vai frutificar. E esse fruto, né, vai ser colhido. Nós
Nós viemos para dar frutos. Frutos, ok? E a cada estação, nós frutificamos de novo. É uma constante. Não é dar fruto uma vez e para. Não. Nananina, não. É constante, tá? Eu tenho uma amiga que, quando ela encontra as pessoas, quando ela se cumprimenta, ela diz uma coisa muito importante. Em vez de falar Deus te abençoe, ela fala assim: seja frutífero. Seja frutífero. Ela sempre escreve e-mail, tudo, e no final ela escreve assim: que você frutifique. Isso é muito, muito interessante e muito profundo. Porque não é pelos frutos os conhecereis? Se é pelos frutos os conhecereis, quer dizer que eu preciso frutificar. Mas eu não tenho que fazer força. Não é que eu tenha que fazer força. Eu sou uma laranjeira. Eu preciso fazer força para dar laranja? Não. Se eu sou uma laranjeira, de fato e de verdade, né? A laranja, ela vem. Mas eu sou uma laranjeira, de fato, e se eu não for uma laranjeira, eu não vou dar laranja. Entendem? Então, né? A gente que era zambujeiro bravo foi enxertado numa oliveira para poder frutificar. Zambujeiro bravo não frutifica. É para ser queimado de gado, né? Fora. Ou seja, a seiva que corria na oliveira, que é Israel, hoje corre em nós para que nós possamos frutificar. O elo, exatamente, o elo, o fruto nasce naturalmente no tempo de Deus. Eu sei, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Mas esse livro aqui tem três vontades: a vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade do diabo. Deus não fez a gente para ficar. Ele não é marionete. Nós não somos bonequinhos que Deus. Ele nos deu capacidade. Ele nos deu capacidade, perna, braço, boca. Quem é que tem que agir por Deus na face da terra? Eu vou ficar esperando ele? Ou ele me capacita para agir? Hello? Hello? Hã? Eu escutei outro dia de um que me segue, hã? Que, né? O Espírito Santo. Eu concordo que o Espírito Santo é tudo, não é? Mas falar que eu não preciso estudar, que eu não preciso conhecer, que eu não preciso aprender, que cultura não é nada, aí não, né? Aí não. O Espírito Santo ilumina o conhecimento que a gente tem, porque a revelação já foi toda dada. A gente é cego com relação a ela, então o Espírito Santo ilumina. Mas, sim, né? Então eu recebi Jesus, né? O Espírito Santo abre a minha cabeça, coloca a palavra lá dentro, eu não preciso ler, não preciso fazer nada. Nada. Né? Não, não funciona assim. Não funciona assim. O Senhor nosso Deus, ele é muito sábio. Né? Como é que Daniel, que é o exemplo de missionário, foi achado 10 vezes melhor
do que os da sua época? Porque ele estudava, tá? Estudava. Não se contaminava com a cultura, mas estudava, né? É, a gente não se contamina, vai para as universidades, vai para tudo quanto é lado. A gente não se contamina, mas a gente vai lá, estuda. Sim, senhor, né? Muito bem. Então, gente, a gente hoje para por aqui. Fica o convite para o dia 11, né? E a gente se vê ali. Infelizmente, a aula só ficou gravada aqui, porque hoje a internet não deu para o Instagram. Não deu. Mas tudo bem, né? Deus abençoe e guarde vocês, né? Que a Shalom, a paz perfeita do Senhor Jesus, né? Seja sempre sobre vocês e com vocês. Tá bom? Shalom, né? Célia, tá? Eli. Tchau. Deus abençoe. Ok? Shalom.